uma luta dos trabalhadores, é uma luta da juventude. Gostaria de colocar aqui mais uma vez, igual a gente sempre coloca, o Esquerda Diário como essa ferramenta de luta contra a privatização, e que vamos estar juntos na luta de vocês, agora e sempre. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Valeu, Pedro. Obrigadão. O próximo inscrito aqui é o Robson, do Sintect, Sindicato dos Correios. Tanto faz, meu velho. Obrigado, meu camarada. Gente, primeiro saudar todas as companheiras e companheiros aqui, metroviários. Nós, trabalhadores dos Correios, também estamos acompanhando essa luta já há bastante tempo. A categoria metroviária está exatamente na mesma condição que a categoria de Correios. O governo Bolsonaro quer privatizar, entregar um patrimônio público do povo brasileiro, construído com suor e dinheiro público do povo, para iniciativa privada. Isso a gente já sabe como é que funciona. Depois que entregar, vem a enxurrada de demissões e a precarização do serviço para o povo brasileiro. Porque, além dos trabalhadores, os mais prejudicados com a privatização do metrô vai ser o povo brasileiro. Porque as tarifas vão aumentar, o serviço vai ser precarizado e as relações de trabalho daqueles trabalhadores que estarão trabalhando aqui serão totalmente precarizadas. Então nós conhecemos muito bem. E exemplo de privatização a gente conhece muito bem aqui em Minas Gerais, que é a Vale. Foi privatizada, hoje comete crime em cima de crime, e os responsáveis que ganham rios e rios de dinheiro sequer pagam pelos crimes que eles cometem. Então nós, trabalhadores dos Correios, estamos ombro a ombro com os trabalhadores metroferroviários, e o que decidirem na Assembleia, nós vamos estar juntos para encampar a luta, e pode contar com a nossa categoria, que nós estaremos firmes e fortes aqui com vocês. Muito obrigado e boa Assembleia. Valeu, Robson. O próximo aqui é o Jairo, presidente da CUT Minas. Sempre presente, né, Jairo? Sempre presente. Boa noite, pessoal. Parabéns aí por mais uma Assembleia, né? Uma resistência muito grande aqui dos metroviários. Meu nome é Jairo, eu sou presidente da CUT Minas, sou também funcionário da CEMIG, e a gente tem passado pelos mesmos percalços que vocês têm passado aqui no metrô, com um ataque constante, né? Então, a gente está está vivendo uma realidade muito diferente no Brasil desde 2016, né? Os ataques têm sido constantes em todas as categorias ao mesmo tempo. E o nosso processo é este, resistência, como vocês aqui estão fazendo, para tentar avançar no que for possível avançar, resistir, manter os nossos direitos, não as privatizações das nossas empresas, como disse aqui o Robson dos Correios. Estão tentando vender os Correios, a Petrobras, aqui o metrô, a CEMIG, a Copasa, querem privatizar até a educação e a saúde. Que o projeto deles, antes da pandemia, e na pandemia tiveram que recuar um pouco, era privatizar inclusive o SUS. Vocês imaginam nós com o SUS privatizado, no meio da pandemia e tudo que nós estamos vivendo. Então nós da classe trabalhadora, temos que manter essa resistência, tem que manter essa unidade de entender e saber o que está acontecendo também em outras categorias, e esse é o papel da Central, esse é o papel da CUT, quando vem aqui, quando participa, e daqui a gente transmite a realidade dos metroviários e metroviárias para outras categorias. Então muita resistência, companheirada, que a gente consiga com essa resistência dobrar o governo Bolsonaro, e esse é o ano da virada para a classe trabalhadora. Esse é o ano que a gente vai virar, que a gente vai mudar essa realidade, que o que nós estamos passando de 2016 com as eleições de 2018 foi um aprendizado muito grande para a gente. A gente sabe do movimento sindical que as eleições não é um fim em si, faz parte da nossa tática, mas está aí a oportunidade de tirar esse Bolsonaro, de tirar o Zema, de mudar essa relação e a gente construir de fato uma pauta da classe trabalhadora. Então parabéns pela Assembleia, parabéns pela luta e parabéns pela resistência.
Obrigado, Jair. Gente, lembrando que é importante de preencher a lista. Quem não assinou aqui, por favor, vem cá e assina. A última inscrita aqui é a Vanessa Portugal, representa aqui o Cinti Reis. Gente, boa noite, obrigada pela atenção. Eu sou Vanessa, eu sou do Cinti Rede, sou do CSP com Lutas. E na verdade, a gente quer fazer uma saudação de solidariedade mesmo, né? Olha, eu queria até achar que existe algum processo eleitoral que pode mudar a nossa realidade. Mas já estou com 52 anos, já passei por vários, tem governos piores, é verdade, Bolsonaro é pior, qualitativamente. Mas o que muda a nossa realidade é a nossa capacidade de resistência e luta. O processo de privatização no Brasil não vem de hoje e é verdade que com o governo Bolsonaro existe uma possibilidade de um salto. Agora, tem uma coisa que também é verdade, né? Que essa categoria é uma categoria de resistência, né? E que tem resistido há anos a um processo de privatização, de desmonte do metrô. Mas o conjunto da classe trabalhadora de Belo Horizonte precisa se somar a isso da região metropolitana, porque a gente precisa dizer que tem que ter expansão sem privatização e que tem que garantir os direitos dos trabalhadores acima de tudo. Então é isso aí, estamos juntos não por solidariedade, também por solidariedade, mas estamos juntos porque essa luta é de todo trabalhador da região metropolitana, né? Porque o metrô é um patrimônio nosso e uma necessidade nossa. Valeu, gente. Obrigado, Vanessa. Pessoal, da última assembleia que a gente fez aqui, a gente teve algumas movimentações importantes no que tange aí a desestatização da CBTU, né? E duas que eu acho mais importantes, eu não sei se os companheiros ficaram sabendo, é que o edital que estava previsto para maio já foi adiado para julho. Isso são 60 dias aí de um tempo que a gente já ganhou. Consequência também de parte das lutas que o sindicato, que a categoria vem travando aí no judiciário, na representação aí, na exigência dos nossos políticos e tudo. Outra novidade que a gente conseguiu também foi que a gente deu uma andada lá em Brasília, né, Romeu? Essa semana, nos reunimos ali com o deputado Alexandre Silveira, senador Alexandre Silveira, e a gente está tentando aí uma aproximação com o TCU, que a gente quer levantar tudo isso que está fazendo, que o CPPI está fazendo aí, tentando passar a boiada aí literalmente para a desestatização da CBTU e notificar. Então a gente está tentando essa agenda aí para ver se a gente notifica o pessoal. Romeu, estou esquecendo de mais alguma coisa? Romeu? E também a gente fez uma visita, reuniu com o nosso escritório. Então vamos entrar aí talvez com mais uma ação. Acho que essa vai ser a 12ª. Essa vai ser, acho que a 12ª que a gente está ajuizando e estamos aguardando aí os frutos. Mas eu acho que esse adiamento aí de 2 meses já é mérito nosso da luta da categoria, apoiando aí o sindicato. Eu vou colocar aqui o Romeu agora no microfone, gente, porque a gente, como todo mundo sabe, hoje à tarde a gente teve a audiência no TRT, que estava tratando aí sobre a greve que a gente está puxando para defender os nossos empregos frente a essa desinformação que a gente está vendo nesse processo todo aí no que tange ao trabalhador. Essa audiência, eu devo deixar um informe que essa audiência, diferente da passada, ela não foi transmitida no YouTube, mas o sindicato solicitou junto ao tribunal e ela vai estar disponível no canal do tribunal posteriormente, ok? Então, quem quiser conferir na íntegra, a gente vai estar aqui, como sempre, explicando os trâmites, como que ocorreu e tudo, expondo aqui o encaminhamento da diretoria e quais os pontos importantes que a gente achou, mas quem quiser depois encaminhar na íntegra, acompanhar na íntegra como foi, pode entrar lá, eu até recomendo. Vou passar a palavra agora para o Romeu, que vai explicar mais ou menos como que foi a Assembleia e também o encaminhamento que a diretoria tirou, ok? Quem quiser, no final,
inscrição para poder falar, tirar dúvida, etc., me procura, dá o nome, que o microfone está aberto. E registrando aqui a presença da Isa também. Obrigado, Isa. Bem lembrado, Pablo. Gente, para a gente não ficar estendendo muito aqui, eu vou limitar 10 inscrições aqui para tirar as dúvidas, porque já está tarde, né? Hoje é quinta-feira, amanhã é dia de serviço para todo mundo aqui. Obrigada, Dani. Gente, boa noite para todo mundo. Falar rapidinho para não atrasar muito, mas também dar o tempo da segunda chamada aí, né? Romeu 6h30, para a galera chegar. Tô falando aqui mais para registrar o apoio mesmo, tô aqui junto, estamos a partir do nosso mandato, aqui na Câmara, mas também a partir das relações que o PSOL tem construído, estamos tentando de tudo aí para barrar esse processo de privatização, que como eu estava conversando aqui com o Ander, ele acabou de falar, né, que a gente aprende que todo processo, todo ato, né, administrativo tem que respeitar aqueles 5 quesitos lá, né, e nesse ato eles não estão respeitando nada, não estão respeitando nada de publicidade, não estão respeitando nada dos mínimos requisitos que você tem que ter para poder fazer qualquer ato administrativo. A publicidade é uma delas, né? A gente viu hoje uma audiência acontecer e sequer foi transmitida. Além da gente não poder participar, nem transmitida a audiência foi. Então isso mostra que esse governo está fazendo tudo para passar com um trator em cima da gente mesmo, não dialoga com ninguém, nem mesmo com autoridades e com instâncias públicas mesmo, com órgãos públicos. O governo está a fim de dialogar, muito pelo contrário, né, quer fazer a privatização o mais rápido possível. Isso mostra também que a única coisa que a gente tem é a nossa capacidade de resistir mesmo, assim, como a gente resistiu todos esses anos, mas a gente enfrenta um governo que está, assim, de fato colocando a privatização em marcha. Então, acho que o que a gente precisa fazer é o que a categoria tem feito, de se pautar na imprensa, de falar que vai fazer greve para poder pautar a imprensa, de resistir, de fazer greve também, de parar, porque é assim que eles nos escutam, porque senão eles não escutam a gente, e da gente poder também dialogar, né, com todo mundo, nas panfletagens que a gente tem feito, conversando com os nossos familiares, conversando com todo mundo em todos os espaços que a gente tem essa oportunidade, porque é virando a opinião pública, né, dizendo que a gente quer a expansão do metrô, mas que a expansão do metrô não depende da privatização, muito pelo contrário. Se privatiza o metrô, não tem expansão, que tem a tarifa mais cara, como é no resto do Brasil e como é no mundo. Então é conversando com a população que a gente vai conseguir virar o jogo, né, para barrar esse processo de privatização e virar o jogo esse ano no Brasil, sim, porque a gente precisa virar esse jogo, tirar esse governo que está lá, porque é a única forma da gente ter a nossa empresa estatal como ela é hoje. Obrigada. Companheiras, companheiros, boa noite. Muito bom ver a categoria na Assembleia. A gente sabe a dificuldade do horário, né, de todo mundo estar aqui presente, por isso a gente não vai prolongar muito para poder não esvaziar a Assembleia e votar com um quórum mais alto possível. O que acontece? Nessas últimas semanas, desde a decisão da última Assembleia, que a gente decidiu suspender o início da greve, muitas coisas aconteceram, né? Mas, por um lado, coisas que a gente pode entender como um passo a mais no sentido do governo, da privatização, porque é óbvio que o governo quer privatizar, é claro, de todas as formas, inclusive passando por cima de legislação, passando por cima de critérios democráticos, né, de transparência e tudo mais, e passando por cima da própria categoria. Mas também nos acendeu uma luz mais forte no fundo do túnel em relação às ações que a gente tem e em relação à movimentação política principalmente, tá certo? A gente esteve em Brasília, ficou alguns dias lá em Brasília e teve a audiência de hoje também, que a gente entendeu como positivo, e eu vou explicar o porquê aqui. Lá em Brasília, além de percorrer lá o Congresso Nacional, de ter a conversa com os parlamentares,
a gente fez a reunião com o Garcês, que é o nosso escritório lá em Brasília, que está no combate à privatização. Já definimos outras estratégias que foi nos dar os argumentos mais sólidos para poder contestar todo o processo, não só no que diz respeito aos trabalhadores, mas também no que diz respeito ao processo de privatização. É bom a gente estar sempre reforçando essa distinção, tá certo? Que por mais que as coisas interliguem, a nossa luta contra a privatização ela se dá numa esfera e a nossa luta na defesa dos nossos empregos, dos nossos direitos se dá em outra esfera, né? A gente não mistura, por mais que em algum momento eles se cruzam. Então a gente entende que alguma coisa de boa aconteceu de lá para cá. E é interessante, gente, que devido a questões estratégicas, muitas conversas, muitas tratativas, a gente não pode vir aqui a público e expor de forma pública para não atrapalhar essas estratégias, até que elas de fato aconteçam, né? Então a gente só precisa passar para a categoria que sim, a gente conseguiu alguns contatos, a gente conseguiu alguns posicionamentos. Outro posicionamento importante foi o do TCE aqui, né? O TCE já questionou o Estado, a utilização dos recursos que ele falou que ia ser que o governo do Estado estava destinando para a privatização. E vai ter outras questões que vão ser levantadas depois que os técnicos visitaram aqui a CBTU alguns dias atrás, tá certo? Então teve técnicos do TCU, nós conversamos rapidamente com os técnicos do TCU e do TCE que estiveram aqui, apresentamos um documento para eles. Tem um grupo de trabalho constituído pela categoria, por alguns empregados da categoria, que estão elaborando um documento muito bom, bem sustentado, para ser apresentado tanto no TCE, quanto no TCU, quanto para os parlamentares, na defesa e na sustentação que a privatização não é a solução e que os direitos dos trabalhadores estão sendo desrespeitados. Então a gente está com algumas atividades, com algumas medidas já bem avançadas e que a gente tem, a gente acredita sinceramente que a gente vai ter êxito nessa luta. Já em relação à audiência de hoje, abrindo já, né, pela segunda chamada aí a nossa Assembleia, sinceramente, cada dia que passa, eu estou mais convicto de que a gente está jogando, um jogo de xadrez. Não é uma luta de MMA, onde eles dão porrada de lá, nós damos porrada de cá. É um jogo de xadrez, porque a cada peça mexida a gente tem que parar, pensar e dizer qual vai ser, pensar bem para eles não darem um checkmate na gente e também para não entregar o jogo, né? Então eu tenho certeza disso. E essa audiência de hoje foi um bom exemplo disso, porque nós fomos para ela com a expectativa de que não ia ter nada, porque, diga-se de passagem, o prazo que a gente deu na última Assembleia não foi para o governo, o prazo que a gente deu foi para o tribunal, foi o tribunal que pediu, deixando bem claro isso, né? E hoje, então a gente imaginou que hoje ia ter a mesma resposta que a gente já teve há muito tempo atrás, né? Então, com base nisso, a gente se surpreendeu, de certa forma, com a postura do representante da Advocacia Geral da União na audiência, né? Porque a gente não esperava nada, com toda sinceridade, não esperava nada. Bom, o que foi o encaminhamento? Diferente do que está publicado lá no tribunal, que é uma manifestação da AGU dentro do tribunal, de que ali não diz nada de coisa nenhuma, né? Aquela publicação que está lá, quem leu ela, viu que o tribunal, a AGU, não está suspendendo os efeitos do item 3 do artigo 6º da resolução 206 da CPPI, e nem abrindo, de fato, efetivamente, um canal de diálogo para tratar das questões dos trabalhadores, né? Ele fala ali uma possível negociação. Possível é muito incerto. Bom, na audiência de hoje, e a gente entendeu como um avanço, foi o quê? Eles marcaram uma data, dia 10 de março,
às 14 horas, nós temos uma reunião agendada com os representantes da CPPI, do Ministério e do Governo Federal, para tratar das demandas relativas aos trabalhadores, inclusive tratar o questionamento nosso do item 3 da resolução 206. Eles vão estar lá, o pessoal da CPPI, da Secretaria de Privatizações, vai estar lá o pessoal da Economia e vai tratar essa reunião dia 10, 14 horas, já está agendada, está na ata da audiência do tribunal de hoje. A gente vai, depois que assim que ela for disponibilizada para a gente vai divulgar ela para a categoria. E foi agendada pelo advogado-geral da União. A gente não tinha nem essa expectativa disso, e dentro dessas tratativas que vão se iniciar no dia 10, nós vamos discutir todos os cenários possíveis para os trabalhadores, né, em relação ao processo de privatização. Como isso irá afetar, o que o governo pretende fazer, o que nós entendemos que o governo deve fazer. Vai ser aberto, foi aberto de fato agora, com data e hora e dia marcado, lá, né, tudo certo, local, a essa reunião, para abrir uma coisa que a gente vinha, desde que foi anunciado, desde que foi anunciada a privatização, incluiu a CBTU no programa de desestatização. Então a gente vem desde lá tentando abrir esse canal, não conseguia, e hoje na audiência, isso ficou registrado em ata, que essa reunião vai acontecer dia 10 às 14 horas. Qual garantia que a gente tem que vai ter alguma coisa nessa reunião? Nenhuma. Como o próprio desembargador afirmou, essa reunião vai nos dar um balizamento sobre a disposição ou não do governo de negociar. Inclusive o desembargador, quem depois assistir, seria muito bom o pessoal assistir a audiência, ele foi bem claro, que se o sindicato chegar, falar isso, pedir, requerer isso, e o governo falar não, isso não é negociação. E aí o sindicato tem que recorrer às medidas que ele entender cabíveis para o caso, né? Ele só não falou greve explicitamente, mas deixou claro que tem que haver uma disposição real do governo para negociar. Não basta reunir e chegar e ficar empurrando a gente com a barriga, enrolação, não. Que essa reunião deve nos dar esse embasamento para firmar a posição. Se nós poderemos avançar na questão de como ficará os trabalhadores, das garantias para os trabalhadores, ou não. Porque até agora nós não tivemos essa oportunidade de sentar sindicato, representantes do governo, da CPPI, para poder discutir a questão dos trabalhadores. E isso a gente entende que fez parte, que isso é resultado das nossas ações, dos nossos movimentos corretos, em cada momento que a gente fez até aqui agora. Por quê? Porque lá nós tivemos uma audiência no MPT, onde esse mesmo representante da AGU estava presente, e eles não queriam abrir a negociação. Eles foram claros lá no MPT. Então, o governo já recuou dessa posição. A partir do momento que ele já convocou o pessoal lá do governo e marcou a data para a gente sentar com eles. Então, foi um recuo do governo por parte da pressão da categoria, sem a gente ainda deflagrar uma greve efetivamente por conta disso, né? A gente fez aquela greve, suspendeu, mas a gente não retomou a greve. Então foi uma decisão acertada da categoria, porque o desembargador pressionou. Quem vê a postura do AGU, gente, que é o advogado-geral da União na audiência, viu que ele está muito mais flexível do que ele estava em todas as vezes que nós tivemos com ele. Então, eles viram que o buraco é mais embaixo, que eles não vão atropelar a gente como um trator e que a categoria vai resistir. Então, para quem? Por que o sindicato entende que foi um avanço? Porque até hoje, pela manhã, antes da audiência, a gente não tinha nada. Nada mesmo. A nossa greve, que
que está programada para amanhã, ela ia ser para conseguir alguma coisa, né? Para pressionar para conseguir abrir um canal de diálogo, suspender lá os efeitos do item 3 da resolução 206, era para isso. Então nós chegamos com a audiência sem nada e saímos com alguma coisa. É o que a gente quer? Não, está muito longe do que a gente quer, tá certo? Mas é a oportunidade da gente avaliar, olha, sentou com o governo, pela primeira vez nesse governo federal, sentou com os representantes do governo da privatização, do pessoal da privatização, que está cuidando da privatização do metrô. A gente sentiu que não vai avançar em nada, e a gente não tem bobo aqui, gente, nós vamos pressionar para conseguir alguma coisa. E como que é isso? É continuar em greve. É greve. Não tem outra forma. Tá certo? Então, com base no que a gente apurou, a gente reuniu depois da audiência, tanto a gente ouviu os advogados do sindicato, quanto a discussão na diretoria, uma discussão bem exaustiva mesmo, porque é um ponto muito polêmico, muito difícil da gente avaliar e informar com certeza, porque certeza absoluta, ninguém pode dar de nada, ninguém pode dar certeza de nada. Ah, nós vamos para a greve e vai resolver, nós não vamos para a greve e não vai resolver. Ninguém tem essa forma. Então, a gente age de acordo com várias informações que a gente tem, seja da audiência, seja lá de Brasília, seja do cenário político, seja de várias questões, é que a gente chega, a partir da discussão dessas informações, que a gente chega a um encaminhamento para trazer para a Assembleia. Mas deixando bem claro que qualquer que seja o encaminhamento que eu vou colocar aqui, a decisão da Assembleia é soberana, tá certo? Mas a gente precisa municiar a categoria de informações e de por que o sindicato chegou naquele encaminhamento, a direção do sindicato chegou naquele encaminhamento, e a categoria não votar e muito menos ir embora daqui com dúvida, tá certo? A gente precisa de esclarecer todas as dúvidas para que quando cada um que votar, vai estar votando ciente e consciente, sabendo de todas as informações. E a decisão da Assembleia vai ser respeitada como sempre foi. Então, com base em todos os cenários, né, de todas as possibilidades que a gente avaliou, a direção do sindicato entendeu que nós devemos aguardar a reunião do dia 10, tá? Ver o que é que vai dar, porque nessa reunião, e a partir dessa reunião, a gente chamar uma nova Assembleia, expor para a categoria qual foi o nosso sentimento, o que a gente conquistou lá, se é que a gente vai conquistar alguma coisa, o que tem de fato, qual é a nossa percepção em relação ao que o governo está disposto ou não está disposto a avançar na questão dos direitos dos trabalhadores, e a partir dessa reunião, após essa reunião, a gente deliberar pelos rumos do nosso movimento. Até lá, a gente manteria o estado de greve, tá certo? Assembleia em caráter permanente, e a gente fez até um calendáriozinho, que é dia 10/3 a reunião, são 14 horas. Aí já foi uma sugestão lá, mas o dia da Assembleia seria no sábado, às 14h30, igual a gente fez da última, deu um quórum legal, porque o pessoal do primeiro turno que sai pode participar, o pessoal que no segundo turno pode às vezes tentar, porque não é um horário muito movimento, vir para a Assembleia, e a manutenção e a administração não estão funcionando, então parte do pressuposto que podem vir para a Assembleia, para a gente ter uma Assembleia mais representativa. Por isso, a ideia da Assembleia no sábado. E essa Assembleia no sábado, ela já bateria, essa Assembleia de hoje, tá? Não é de sábado não, a de hoje seria mais para trazer as informações da reunião com o governo. A de sábado, porque a reunião vai ser dia 10. Dia 12, a Assembleia. Informações sobre a reunião. Mas a gente já deixaria marcado hoje um dia, porque a gente vai retomar a greve. De fato, seria dia 15? Segunda-feira? Dia 14, desculpa. Dia 14. Por que isso? Porque, primeiro, para a gente não chegar numa Assembleia sábado, e a partir daí decidir, aí ela só poderia começar lá para quarta ou quinta-feira, por causa da notificação da CBTU. Não, a gente já decidiria hoje por esse calendário, com a greve já marcada, a gente já notificaria a CBTU amanhã da decisão dessa Assembleia,
E a greve já marcada para o dia 15. Por que greve marcada? Está adiando de novo? Está adiando de novo, gente. O caminho do sindicato é esse. Porque, como eu falei no início, cada vez mais eu entendo que a gente precisa fazer o nosso movimento de acordo com o movimento do lado de lá. Não dá para a gente seguir uma linha, não é isso, ponto, acabou, ninguém não muda. Isso não é uma estratégia inteligente. A gente precisa ser articulado no sentido de que, olha, o outro lado fez esse movimento, exemplificando, chegasse hoje lá, não tivesse nada, fosse exatamente aquilo que está lá no documento que ele juntou no tribunal, a greve era amanhã mesmo, gente. Não tem outro jeito não. Mas a gente entende que foi um avanço, porque é a primeira vez que a gente vai sentar com esse governo com quem está tratando da privatização do metrô. Nós não conseguimos isso, tem 2 anos que a gente está tentando isso. Então, a gente quer ver qual que é, de fato, cara a cara, né, vamos dizer assim, desse pessoal, e saber se a gente tem um cenário de avançar nas questões dos trabalhadores, direitos dos trabalhadores, ou não. Ou se de fato a gente vai ter que chutar o balde e ir para a greve, de todas as formas. Então, o encaminhamento do sindicato é nesse sentido, da gente manter a Assembleia em caráter permanente. Por quê? Porque amanhã ou depois, não vai ser dia 10 não, vai ser dia 15. É dia 10. Nós chamamos a Assembleia, defregamos a greve outro dia. Chegou lá, fez qualquer outra movimentação que a gente, bom revisar, né, porque da outra vez surgiu uma dúvida aí sobre algumas movimentações, algo que afete diretamente a gente, Assembleia, greve imediatamente. Porque o outro lado, gente, ele tem provocado isso. Provocado o quê? Provocado que a gente tome decisões assim precipitadas, sem fazer uma avaliação mais clara da coisa, para ele agir no nosso erro. Então, a gente entende que houve esse avanço e devido a esse pequeno avanço, a diretoria chegou à conclusão que é melhor pôr um encaminhamento para a Assembleia para não iniciar a greve amanhã, aguardar a reunião, fazer a Assembleia no sábado, já decidindo hoje a greve para o dia 15. Na perspectiva de que a gente não vai conseguir nada na reunião do dia 10. A única Assembleia que pode suspender, e aí a gente vai fazer isso, é a Assembleia de sábado. Mas se não tiver nada diferente na negociação, nessa primeira negociação com o governo, a greve do dia 15 está marcada, está marcando hoje por conta dos prazos, e a gente defraga a nossa greve na escala que já foi aprovada. Não, é a escala de 10 às 17. Essa vai ser a escala nossa a qualquer momento que a gente retome a greve. Tá certo? Eu vou passar a palavra aqui pro Pedro, para ele fazer uma complementação aí do que eu falei. Obrigado aí, gente. Vamos ficar firmes na luta. Boa noite, pessoal. Reforçar que após minha fala vão ser abertos para a categoria 10 falas de até 3 minutos. A gente tomou essa medida para não ficar uma assembleia muito longa, como foi a última, beleza? Então, primeiro é o seguinte, a gente está numa batalha que vai ser longa, e eu tenho dito isso em todas as oportunidades. Até o final do ano nós vamos ter a sombra da privatização na nossa próxima a nós. A gente conta com a possibilidade de um novo governo no ano que vem e a gente trabalhar aí sim para retirar a CBTU de qualquer lista de privatização. Então tem sido esse a nossa forma de atuar. A gente tem movido uma série de ações na justiça para impedir a privatização. Só que boa parte delas a gente entrou em dezembro, em janeiro, período de recesso na justiça. Essas ações começam a andar agora. E isso começa a criar obstáculo para o governo. Não sei se vocês acompanharam, mas o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, está contestando o uso de recurso público do governo do Estado nesse processo de privatização da CBTU. Essas ações geram entrave. Da mesma forma, os companheiros estamos em contato com o TCU para envolver o TCU nessa fiscalização. Alguém aqui acompanhou o caso da Eletrobras? O que aconteceu na Eletrobras? Estava para ser privatizada. O TCU percebeu uma série de irregularidades, contestou, o governo vai ter que refazer uma série de cálculos, de projetos, de ações
E isso vai tornar muito difícil a privatização da Eletrobras para esse ano. Então, se o TCU se envolve e essas irregularidades são de fato levadas a sério, a gente pode ter ainda mais tempo. Então, a gente quer ir postergando esse processo, chegar ao final do ano e a gente conseguir ter uma vitória, que é a não privatização da CBTU. É importante a gente notar que a privatização estava prevista para maio. Hoje saiu notícia de que ela foi adiada para julho. Então nós precisamos continuar fazendo ações que promovam o adiamento desse processo. É verdade que a gente pode chegar num acúmulo de força grande a ponto de fazer o governo recuar da privatização. Por isso que a gente faz panfletagem com o usuário, por isso que a gente propõe ato de rua, por isso que a gente propõe uma série de ações com os movimentos, e a gente quer popularizar essa discussão, porque o nosso objetivo é criar um movimento tal que constrange o governo a tal ponto que ele recua da privatização. Por isso as ações na justiça, por isso a relação com os parlamentares. Mas agora, uma preocupação que o sindicato tem, que a categoria tem também é, em caso de privatização, o que vai ser feito com a gente? Todo mundo fica com essa pulga atrás da orelha. Então, o início da nossa greve em dezembro tem a ver com isso, porque a resolução 206 diz, ela impede a nossa transferência para outros órgãos, para outros estados da CBTU. Ela diz que no caso da criação da VDMG, nós seremos diretamente jogados para a VDMG. Isso diz respeito ao nosso contrato de trabalho, diz respeito ao nosso acordo coletivo. Então a gente vem desde dezembro fazendo uma série de movimentações para a gente conseguir romper com isso que está posto. Então qual que é o entrave que a gente chegou agora, né? Fizemos as pressões que fizemos desde 23 de dezembro e eu acho que a categoria está de parabéns por isso. A gente não teria tido essa reunião de mediação e essa alternativa se não fosse os atos, as assembleias, as preparações das greves, toda essa ação, os atos que a gente fez, a nossa participação na audiência pública na cidade administrativa. Tudo isso vai acumulando força. Então agora nós temos essa reunião dia 10. A gente pode chegar dia 10 e de fato não ter nada para a gente. E aí o encaminhamento da direção do sindicato. Dia 10 é quinta-feira. Não teve nada de positivo. A assembleia é sábado, início da greve segunda. Agora, pode ser que a gente chegue lá no dia 10 e consiga obter algum tipo de conquista. De segurança do nosso emprego, de garantia de algum tempo de estabilidade, de garantia de possibilidade de transferência. Por isso a direção do sindicato, e a gente teve uma reunião que foi até longa. A nossa reunião acabou 20 para 6. Debatendo isso a exaustão, considerando vários elementos. Por isso a nossa ideia de adiar o início a gente ir para a reunião do dia 10, ouvir a proposta do governo, trazer para a categoria no sábado e a gente tomar uma decisão mediante essa primeira reunião. Se esse foro for uma merda, uma furada, vamos retomar a proposta de greve. Se houver espaço para avançar em algo, vamos trabalhar para avançar e obter um tipo de conquista. Então eu queria apresentar essa proposta. Eu sei que a gente fica às vezes no afã de resolver as nossas situações, mas é uma luta longa, não vai ser simples, companheiros. Queria pedir a paciência da categoria e a gente precisa acreditar no nosso potencial. E uma coisa que a direção do sindicato vai fazer também nós vamos convocar companheiros e companheiras da base para participar dessa reunião do dia 10 junto com o sindicato, para que mais pessoas também da categoria possam ver do que a gente diz quando a gente vem aqui dizer que é um jogo de xadrez, que o governo pressiona para a gente tomar uma decisão equivocada. Por isso a gente quer levar também companheiros e companheiras da categoria para essa reunião. Vamos definir ainda a forma, mas já queria deixar aqui o convite para quem se interessar em participar dessa reunião do dia 10 também vai ter esse espaço. Obrigado. Pessoal, é muito importante a gente ter na consciência agora das consequências da nossa decisão. Desde quando a CBTU foi inclusa no PND, a pergunta que todo dirigente sindical mais escuta é: e aí, o que vai ser feito com os funcionários? E aí, o que vai ser feito com a gente? E a gente? Não transferir? Está agendada para o dia 10 a reunião para a gente obter essas perguntas. Se a gente entrar de greve, provavelmente o governo não vai querer fazer. Então a gente tem que fazer o seguinte: vamos relaxar agora.
inclusive, essa reunião que a gente fizer no dia 10, dependendo do que for respondido pelo sindicato, pode subsidiar outras ações contra a privatização. Se a gente notar que está sendo pulado algum trâmite, etc., é a informação que a gente tem para poder balizar as nossas ações. Então, eu sei que a paciência da gente já está pela tampa, a minha vontade também, a gente está aqui, gente. Nós estamos com cartaz de greve pronto para entrar. Só que a gente tem que decidir que se a gente entrar de greve, a gente fecha e a gente vai ter essa linha de batalha, essa linha de formação fechada. Mas o sindicato está pronto a apoiar a categoria. Quem decide não é o sindicato, é a categoria. Mas vai ter consequências. Eu acho que é muito importante. Este talvez seja o maior subsídio para a nossa luta que pode estar surgindo agora recentemente. Eu entendo a impaciência da categoria. A gente dorme, a gente perde noite sabendo, com medo de acordar e ter uma notícia falando que isso aqui já era e tudo. Mas a gente tem que olhar como um todo. Já veio um atraso de 2 meses. O Tribunal de Contas do Estado está questionando o processo. A pressão do Judiciário agora abriu esse caminho para a gente conversar. Então, assim, não foi simplesmente que o sindicato tomou esse encaminhamento. A gente juntou isso agora de última hora, ele bateu. A gente está muito esperançoso nisso. E a gente gostaria de contar com a categoria do nosso lado. Obrigado. Pessoal, eu queria agradecer a presença aqui do Alexandre, do Sindicato, famoso barriga lá no Petrobras. Obrigado pelo apoio, meu cara. Não. Acho que a gente já pode caminhar, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Por favor, da categoria. É muito importante a gente esclarecer isso agora, porque não tem reunião no dia 10. Se a gente está de greve, eles não fazem a reunião do dia 10. Sim. Inclusive, não foi. Perdão. A gente está jogando o jogo deles, não eles. Na verdade, não foi o AGU que falou que não vai fazer. Foi o desembargador que falou. Que entrando de greve não faz sentido. Entrando de greve não faz sentido dar frente a uma mediação, não faz sentido negociar. Deixar o processo da greve tocar, ver se ela é legal e aí a gente estende isso aí a Deus dará. E aí talvez a gente só tenha a resposta. Dá o microfone dele que não dá pra entender nada. Você quer falar primeiro? Eu te respondo. Pode falar. Pode repetir, por favor. Fala pra ele. Boa noite. Meu questionamento é o seguinte, pessoal. Tudo que o pessoal da AGU faz é para adiar a nossa greve. Todo movimento que eles fazem é para adiar a nossa greve. Por quê? Por que de adiar a nossa greve? Entendeu? Qual que é o problema da gente fazer a nossa greve? Fica parecendo que eles querem prazo. Por que eles querem esse prazo? Entendeu? Quer dizer que se a gente fazer greve não tem reunião. Que tipo de condição é essa? Não faz sentido isso. Não faz sentido isso, entendeu? Parece que a gente está jogando o jogo deles, que a gente está fazendo o que eles querem e que tem alguma coisa por trás. Isso que fica parecendo, pelo menos para mim parece isso. Pessoal, olha só, boa noite, agradeço a fala aí do companheiro João Pedro. A Assembleia é para isso mesmo, é um espaço democrático, para você expor. Isso foi ponto também na reunião, tá? Para você ficar sabendo. É o seguinte, nós temos que ter em mente que a nossa próxima greve, ela tem que ter um start perfeito. Por que eu digo perfeito? Provavelmente, João Pedro, essa aqui vai ser a última greve, ou da vitória ou da derrota. Agora é o seguinte, o que foi analisado aqui durante as falas? Primeiro ponto, jogamos a privatização para mais um mês para frente. 2 meses para frente, perdão. Segundo ponto, tem um questionamento sobre os 400 milhões que está sendo feito para o governador Zema. Terceiro ponto, se nós decidirmos policiar uma greve agora, todo sindicato vai estar junto com toda a categoria. O que nós estamos trazendo para os companheiros aqui é o seguinte:
começar uma greve agora, tem que ter ciência de que o único ponto que nós conseguimos, desde quando começou essa luta, lá em dezembro, e que veio esse desembargador novo, que é um dos pontos que é abrir o diálogo em uma constituição de um grupo de trabalho para poder conversar sobre o contrato de trabalho dos trabalhadores, foi agora. A greve, para ela surgir efeito, ela não precisa de fato iniciar, embora eu acho que ela vai ser inevitável. Por que eu estou te falando? A gente vai iniciar uma greve, beleza. Daqui a um mês, vamos supor que a gente não consiga um retorno. A categoria enfraquece e a gente não tem mais força para poder puxar uma nova greve. Justamente por causa dos descontos, por causa de uma categoria que vai estar desanimada. Estou supondo. Qual que vai ser a nossa próxima arma? Qual seria a nossa estratégia? Então daí a necessidade de ter um start perfeito para iniciar a greve. E aí quando nós falamos para o dia 10 que vai ter essa reunião, chegou lá, essa é a última instância, que é o CTPI, é o pessoal que está organizando tudo. Chegou lá, não, que isso não é negociação, beleza, vai ser a greve no outro dia. O start perfeito da coisa, justamente para nós não perdermos força naquilo que nós estamos fazendo. É cansativo, eu falo isso aqui com o meu peito arranhando, eu queria começar a greve amanhã. Só que olhando uma responsabilidade de diretor para toda a categoria e um contexto de fora, esse foi o encaminhamento tirado, entendeu? Gente, foi importante o que o companheiro falou ali, que é o seguinte: o que o sindicato traz aqui é resultado de reunião que nós fizemos lá em cima e nós apresentamos para a categoria. A decisão do que vai ser feito é de cada um de vocês. Qual que é a responsabilidade do sindicato? Analisar, dentre todas as informações que inclusive temos a mais, justamente por estarmos lidando direto com o inimigo, e trazer o que a gente entende de mais prudente para a categoria. Se mesmo trazendo isso tudo, a categoria entender por outro ponto, o sindicato está com todos vocês. É isso que tem que ficar bem claro. Então isso aqui não é imposto, isso aqui é posicionamento que o sindicato entendeu como melhor para a categoria hoje. Beleza? Mais alguma dúvida? Obrigado, gente. Passar por Romeu. Valeu, irmão. Obrigadão. Gente, só para esclarecer um ponto rapidamente aqui. O governo, tá? O representante da AGU, ele não condicionou a suspensão da greve, para ter a reunião. Ele não fez isso, ele não falou isso. Só vai ter reunião se suspender a greve. Quem fez isso foi o desembargador que falou: eu estou abrindo um espaço de diálogo. Pressupõe que as partes vão aguardar, sentar e ver se vai sair alguma coisa. Agora, se a categoria decidir pela manutenção da greve, o diálogo está encerrado. Aí o que vai acontecer? Nós vamos começar a greve e ele vai julgar a nossa greve. É seguimento natural do processo. Quem falou isso foi o desembargador, não foi o representante do governo. Tá certo? Em momento algum o representante do governo condicionou. Mas o desembargador, no entendimento dele, ele entende que ele conseguiu abrir esse espaço de negociação e as partes precisam sentar e negociar primeiro antes de tomar qualquer outra medida. Essa é a posição do desembargador. Se isso não for possível, o processo segue seu curso natural. Tá certo? Mais alguma dúvida, gente? O que acontece? Caso a gente decida pela manutenção da greve, pela fala do desembargador, a reunião não vai acontecer. A nossa greve vai ter que durar até a gente ver se a gente consegue uma nova abertura de diálogo. Essa é a nossa avaliação enquanto direção. Por isso que o time de começar a greve é muito importante, porque aquilo que o Nunes falou é verdade. Ele vai ser fundamental para o sucesso e para o fracasso da nossa luta. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Não, então, para o pessoal, queria pedir o pessoal para agrupar só mais um pouquinho para a gente votar. A gente vai pôr um encaminhamento, tá certo? Do sindicato,
E se ficar alguma coisa bem dividida, a gente separa, tá? Eu só vou pedir, por favor, duas coisas. Não vão embora sem assinar a lista de presença. E a hora que eu for levantar a mão, por uma opção ou por outra, segura um pouquinho que a gente vai registrar, tá certo? E a nossa assembleia depois vai estar disponível, né, Marcos? No canal do YouTube lá do sindicato. Amanhã, tá certo? E depois procurem assistir a audiência do TRT. Vocês vão entender talvez melhor tudo que a gente está dizendo aqui. O link já está disponibilizado, eu joguei em alguns grupos aí. Ah, já está o link da audiência do TRT, já está disponibilizado. Quem quiser assistir, tá? Ela não foi uma audiência muito longa, mas, né? Dá para assistir ela lá, legal. Daqui uma hora o link vai estar lá no site do sindicato. Dessa assembleia? Não, da... Ah, o link da audiência do TRT daqui uma hora vai estar lá no site do sindicato, tá, gente? Bom, posso pôr em votação, Marcos? Em regime de votação, quem concorda com o encaminhamento do sindicato, e eu vou colocar tudo no pacote, tá? Que suspender o início da greve, que seria 0 hora de amanhã, para o dia 15, 0 hora do dia 15, do dia 14, desculpa, 0 hora do dia 14, uma nova assembleia, dia 12, sábado, 14h30 aqui na Estação Central. Essa é a proposta. Alguma dúvida nessa proposta? Quem concorda com ela, por favor, levante a mão. Segura um pouquinho, por favor, tá, gente? Segura. Beleza. Beleza, obrigado. Quem é contra? Segura um pouquinho, por favor. Ok, obrigado. Abstenção. Segura um pouquinho, quem é abstenção? Temos abstenção. Ok. Então passou, gente. Passou. Nós vamos suspender. Mais importante ainda, nós precisamos permanecer mobilizados. Acompanhem as convocações do sindicato. Nós podemos convocar uma assembleia a qualquer momento. A assembleia está mantida em caráter permanente. Obrigado a todos aí. Firme na luta.